Olá, pessoal! Boa noite! Sejam todos bem-vindos para mais uma live aqui no meu canal. Eu sou a Adriana Macedo e hoje o tema da nossa live é sobre Reiki e as religiões, né? O que tem a ver o Reiki com as religiões? Reiki é religioso? Não é? Então, no bate-papo de hoje aqui com a Alzira Dinelli, nós vamos conversar um pouquinho sobre esse tema, que é um tema ainda que gera muito preconceito, principalmente com as pessoas mais religiosas, né? Que elas acham que isso está vinculado à religião e que ela, por ser de uma religião, não pode praticar tal técnica porque pode ferir os princípios. E como vocês sabem, né? Eu sou graduada em enfermagem, professora de Reiki, também formada em teologia. E hoje aqui com a Alzira, nós vamos conversar sobre esse tema e você já vai deixando aí nos comentários, se você tem alguma dúvida, pode deixar também qual é a sua religião, e aí a gente vai no decorrer da live batendo esse papo aí com vocês. Então é com muita alegria que eu convido aqui a Alzira Dinelli, uma querida, para a gente bater esse papo de hoje. Oi, Adri, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos que estiverem por aí, ou que virão ainda. Sim, Muito bom seja estar aqui. bem-vinda. Obrigada. Você falou que você é evangélica, a minha formação é católica, sou filha de portugueses, então, aquela católica bem radical mesmo. Fui. Que legal. Então, nosso bate-papo hoje, pessoal, olha, vai ser bem bacana, né? A Zia aí, de tradição católica, eu evangélica, ambas reikianas, e a gente vai contar para vocês aí essa experiência, né? Da gente ter uma religião, agregar o reiki e, em momento nenhum, isso infringir ali as nossas crenças, né? Então, Zia, se você quiser se apresentar, falar mais um pouquinho da tua trajetória para o pessoal, fique à vontade. E Tá vamos bem. aí correr, né? Então tá, como você já falou, eu sou Zina Dinelli, eu trabalho nessa área há mais de 30 anos, eu comecei como tarô, na verdade, né? São 32 anos como taróloga, e através dele eu fui descobrindo muitos caminhos. E o primeiro caminho depois do tarô, eu coloco assim, foi o primeiro caminho, foi o Reiki. Então eu já tenho Reiki aí, acho que 25 anos, a minha primeira formação. E aí do Reiki não teve mais por onde, né? Eu tinha uma senhorinha, olha só, vamos às religiões, né? Não dá para dizer que ela era espírita, ao contrário, ela era bem católica porque ela frequentava a missa, mas essa senhora benzia. E quando eu fui fazer o Reiki, eu comentei com ela, eu falei assim, eu vou fazer um curso, né? Falava curso de Reiki. E ela não sabia o que era, mas ela disse assim para mim, vai, Zi, vai, mas presta atenção, não tem volta. E eu falei, nossa, o que só quer dizer com isso? É ruim? Ela falou, não, é maravilhoso. O não tem volta é porque você vai descobrir o teu caminho através desse seu curso. E assim foi, porque aí abriu mesmo um leque de portas, né? Então, como formação, meu Deus, eu tenho muita coisa, radiestesia, florais, são tantos cursos, mesa radiônica, geobiologia ambiental, né, espiritual, pessoal, geocron, que são os filtros que fazem um tratamento maravilhoso, o Emasound. O currículo é grande, porque 32 anos você faz ideia. Agora, de frequência assim, religiosa, fui sim, muito católica. Conheci a Seichonoye quando eu era criança, bem novinha, porque eu tinha lá algumas questões e conheci, eram uns vizinhos que faziam os encontros na própria casa, até que depois abriram um núcleo perto da nossa casa, ajudei, fui encarregada
do livro caixa, eu preenchia, né? Tem essas coisinhas para fazer e eu me coloquei à disposição. Adoro a Seiti-no-e, é uma das filosofias mais lindas que eu conheço. Gosto muito do kardecismo, frequentei um pouco. Eu acho maravilhoso tudo que vem, principalmente do Chico Xavier, não tem como não dizer, não tem como não falar dele. Frequentei um pouco a Umbanda, gosto bastante, tenho respeito profundo. E a maioria das coisas, assim, é estudo, né? Já fui em igreja budista. O pessoal fala assim, você é xereta, né? Você vai só para conhecer. Eu falo, mas eu estou aqui para conhecer, né? Se existe toda essa diversidade, por que eu não posso conhecer, né? Hoje dizer que eu sou católica, não sou. Vou numa missa, se tiver querido, vou numa missa, ainda canto as músicas porque eu gosto. Nunca foi na evangélica, como você é evangélica, e evangélica nunca ninguém me convidou. Mas no restante, todo convite que foi feito, realmente eu fui e respeito muito, porque eu acho que a espiritualidade está acima de qualquer religião, né? Eu acho que a gente respeitando o caminho de cada um, a gente já está numa energia de luz bem grande, né? Verdade. Nossa, que vasta experiência, hein? Eu, assim, diferente de você, a minha experiência não foi nem católica, porque eu venho de uma linhagem. Assim, meus pais eram católicos de tradição, né? De família, mas não praticantes. Então, até os meus 18 anos, eu não era de frequentar a igreja, missa, nada disso. A gente foi criado, assim, com muito. Meu pai era muito assim, disciplinado, uma pessoa que sempre prezava valores, mas não religião, né? Não religião. E aos 18 anos, eu fui em uma missa lá, né? Fui em uma missa com a minha avó, assim, do nada, ela me convidou para ir em uma missa, era um domingo de Ramos. E naquele dia eu fui nessa missa com ela e foi muito engraçado, porque naquele dia eu comecei a ver que a vida não era só aqui, né? Essa coisa material, tinha alguma coisa por trás, algo mais sagrado, mais divino. E ali eu tive essa coisa assim mais vertical. Aí vim para São Paulo em 1996 e nesse mesmo ano eu me converti. Fui para uma igreja evangélica, a convite de uma tia. Ela era da Assembleia de Deus. Então, aos 19 anos, eu fiz a minha escolha. Eu falei, não, vou me entregar para Jesus, vou para a igreja. Que bem. E fiquei todos esses anos, né, dentro da igreja evangélica. E dentro da igreja evangélica tem muitas vertentes, né? Eu venho de uma linhagem pentecostal, né? Quem foi evangélico aqui que está me assistindo, uma Assembleia de Deus. E a partir daí começou a minha jornada como evangélica. Mas eu queria estudar, eu queria ser missionária, viajar. E assim, a igreja que eu frequentava era uma igreja assim, muito rígida, né? Com alguns dogmas muito rígidos, que a mulher não podia algumas coisas, enfim. E eu comecei a questionar, fazer alguns questionamentos. Aí eu comecei a estudar, né? Fui estudar teologia, eu fui vendo. E a partir daí eu comecei a fazer uma busca, assim. Fui em várias igrejas, né? Eu conheço desde a pentecostal, a neopentecostal, as tradicionais, porque assim são várias, tá? São evangélicas, várias denominações. Você vai ter aí uma pentecostal, seria uma assembleia, por exemplo, uma Deus de Amor. Uma neopentecostal, uma igreja renascer, uma igreja universal, né? Que já é uma visão mais renovada. E tem aquelas mais tradicionais, batista, presbiteriana. E assim, eu frequentei todas, né? Então, assim, a minha fé em Cristo, ela tá aqui embalar, sabe? Assim, inabalável. Independente, né, do caminho que eu vim trilhando agora. E aí entrou o reiki na minha vida. E foi muito engraçado, porque o reiki, eu conheci o reiki dentro da universidade, dentro da minha especialização lá na Unifesp. E antes disso, eu tinha trabalhado no servidor público municipal, e lá já oferecia as práticas integrativas. E eu lembro que tinha reiki, tinha arte maricari, tinha muita coisa. Mas como eu estava num sistema ainda de crença assim, muito rígido, a minha chefe passava no setor e falava assim, meninas, vão lá receber um reiki, vão lá receber o arte maricari, vão lá fazer uma Maurício. Eu dizia, o quê? Sou evangélica, imagina. Vai dizer
Deus, não, eu sou do diabo, tô fora. E eu não ia, e assim, perdi uma grande oportunidade. Em 2010, né? 2010, 2013. E eu falei, imagina, eu sou evangélica. Então, assim, nós evangélicos, né? A gente tem, assim, muita resistência para outra coisa. Certo. E aí, quando eu fui fazer o meu curso de Reiki, no lugar onde eu fui fazer o curso de Reiki, eu era a única evangélica. Aí tinha um budista, tinha um espírita, tinha um bandista, tinha católicos, tinha gente de todas as religiões. E eu era a única evangélica. E quando eu cheguei, eu falei, meu Deus, será que eu estou no lugar certo? Mas eu tinha uma convicção tão grande, assim, em ser uma reikiana, em poder usar o reiki para ajudar as pessoas, que eu falei, não, é aqui que eu estou, fiz o meu curso, foi a melhor coisa. Então, né, Zia, a gente sabe que hoje o reiki, né, está aí dentro do SUS, e o nosso papo vai ser justamente mostrando que o reiki não está vinculado à religião. O reiki é uma filosofia, é uma técnica. Mesmo porque se tivesse, eu acho que não estaria no SUS, né? Exatamente, é uma coisa porque aí iria a favor de uma religião e contra todas as outras, não teria cabimento. Exatamente, hoje já tem estudos científicos aí com o reiki, Sim. né? Muitas pesquisas. Então, o intuito dessa live, por quê? Porque muita gente me procura, às vezes, no hospital e fala assim, nossa, Adri, eu gosto muito do projeto, tantas terapias, mas o reiki, eu tenho um negócio de posição de mãos, isso... Eu sou cristã, né? Porque aí associa a passe, né? A passe mediúnico. Exato. Então, pessoal, se você ainda tem alguma dúvida aí sobre o reiki, reiki é uma técnica. E por que esse nome reiki, né, Alzira? É um nome japonês. Porque o reiki nada mais é do que a utilização da energia vital, a energia do universo que está aí para nós, né? É como se fosse o oxigênio. Imagina o oxigênio. O oxigênio está aí para todo mundo. Ninguém vive sem o oxigênio. E o reiki é essa energia vital superior que está aí disponível, né, para todos os seres. Agora, quando a pessoa ela se permite, né? Ela se permite a trilhar esse caminho, aí ela sai desse paradigma, ela vai ver que o reiki não está vinculado à religião. Porém, a minha mestra falava assim, ela falava isso quando eu fui fazer o curso, ela falou assim, gente, o reiki, ele não é religioso, porém, ele vai melhorar a tua relação com a tua religião, independente de qual religião você siga. Ele vai te dar centramento e vai te dar clareza, ou seja, se você é evangélico e faz um curso de reiki e usa o reiki, não vai mudar a tua crença, pelo contrário, vai te dar fortalecer. Vai fortalecer, vai te dar mais centramento, mais compreensão, mais amor, né? Se você é um católico, a mesma coisa. Então, assim, gente, reiki não é religioso. Reiki é uma energia que está aí disponível, né? E a gente acessa isso fazendo um curso, se tornando aí um reikiano, né, Alzira? Pois é. Mas tem muito preconceito em cima, né, Deri? Eu sei dentro das pessoas, dos católicos que eu conheço, tem aqueles que são mais radicais, mas eu já sei, já vi padre abrir um cantinho da igreja para as pessoas fazerem reunião, não só para fazer a aula, né, a iniciação do reiki, como para atender. Tanto que eu conheço freiras que são reikianas. Uma delas é mestre em reiki. Eu conheço. Então, você fica assim. A semana passada, vi uma reportagem acabando com o reiki. Isso é uma reportagem dentro de uma... foi no Facebook, um pessoal assim, de uma radicalidade absurda, falando que o reiki realmente era coisa do demônio, essa coisa mais pesada, né? Aí eu penso assim, nossa, então aquele padre que permitiu uma iniciação de reiki na paróquia dele, que abriu para as pessoas, e que permitiu as pessoas atenderem umas às outras, então ele está trabalhando para o lado errado, né? E eu sei também que dentro muita casa espírita aplica o reiki. Além do passe, tem um cantinho, tem uma salinha, às vezes, só do reiki. Né? Porque o passe ele também é uma energia muito grande, mas é diferente, né? Na visão do espírita. Mas já vi também eles tendo uma sala específica para isso. Até na Umbanda tem.
Então, não tem religião, não tem nada a ver com religião, né? Porque realmente, se tivesse, eu acredito que o SUS não colocaria isso aberto assim ao público, porque um lado ficaria muito feliz e todos os outros não gostariam nada, né? Exatamente, sim. E assim, e para estar no SUS é uma recomendação, gente, da Organização Mundial da Saúde, tá? Então o reiki ele entra no SUS devido aí um grande trabalho da Organização Mundial da Saúde que vem fomentando nos seus países membros a incorporação dessas práticas que aqui no Brasil são conhecidas como práticas integrativas, mas no exterior, fora do Brasil, são medicinas tradicionais. E o reiki entrou justamente para trabalhar aí em conjunto, né, com as medicações para dor. Então, é um tratamento complementar à dor que a organização recomenda. Então, para você ver que não tem vínculo religioso. Agora, sabe o que as pessoas também, né, tem um pezinho atrás com reiki? Que fala assim, mas reiki é do Japão, reiki vem lá do budismo, porque o mestre Usui era budista. Então, agora eu vou falar uma coisa aqui para vocês, gente. O mestre Usui, realmente, ele tinha lá a religião dele, assim como eu tenho a minha, assim como a Zi tem a dela, assim como você também tem a sua, né? E eu também pratico reiki, a Alzira pratica o reiki, o espírita pratica o reiki, todo mundo pratica hoje essa técnica, mas ninguém deixa de ser o que é, né? Você continua com as crenças e agregou isso aí, essa técnica, né? Que é o reiki. E o reiki, né? Que reiki é uma palavra japonesa, como eu já expliquei, que rei vem da energia superior e o ki é energia vital. Na China é conhecido como Qi, na Índia como Prana. Então, cada cultura, cada país vai ter ali um nome para dar para essa energia. E o mestre Sui, ele ouvia muitos relatos de Jesus, né, das curas que Jesus realizava, ouvia os relatos do próprio Buda, né, que também curava as pessoas, e ele ficou assim, querendo compreender como que esses mestres, né, como que esses grandes homens assim curavam multidões. E ele sabia que era através dessa energia, né, essa energia divina, e ele queria encontrar a fórmula. E aí, o que ele faz? Ele vai para o monte, ele vai orar no monte, vai lá durante... Vai meditar, né? Vai meditar, jejuar durante 21 dias. E isso, gente, é muito comum em todas as religiões, porque eu sou evangélica, e quem é evangélico aqui que estiver nos assistindo, eu já fui ao monte várias vezes. Aqui em São Paulo, ó, a Marlene aqui, ela falou... Marlene aí. Ei, Marlene, eu já fui várias vezes ao monte. E sabe por que a gente sobe ao monte para orar? Quando a gente tem ali um propósito com Deus, quando a gente quer uma resposta, que às vezes a gente não tem aqui, então a gente vai, jejua, e foi o que o mestre Usui fez. Não foi dentro do templo budista que ele encontrou o reiki, não. Ele foi meditar lá no monte, falar, né? Jejuar ali durante 21 dias, até que veio essa revelação para ele de como canalizar de novo o reiki. O reiki que é essa energia vital. E eu já fui várias vezes, né? Eu creio também que é evangélico aí, principalmente os pentecostais, né? Os mais antigos, já devem ter ido, já deve ter feito aí uma campanha. E aí vem os 21 dias também, que ele ficou lá jejuando, louvando durante 21 dias. Foi o tempo que ele conseguiu se conectar de novo aí com o reiki. E aí ele desce do monte ali e sai curando as pessoas, né? E quando a gente descia do monte, lá na minha igreja, a gente descia do monte assim com uma energia tão renovada, né? Que quando a gente chegava assim, até na igreja, que ia orar pelos irmãos, nossa, a gente via assim, coisas incríveis acontecer, né? Então, só para você fazer esse paralelo, né? De como que ele acessa essa informação. Então, é isso. Então, gente, você que é evangélico, você que é católico, você que é espírita, reiki é para todos, é como oxigênio. É para todos. O sol é para todos, né? Agora, quem tiver, né, Zi, receptivo, tá travando aí, Zi, o meu áudio ou o seu? Alguém pode dar aí um feedback? Acho que o da Zi deu uma travadinha. Mas, pessoal, é isso. Então, o mestre Usui, né? Ele vai fazer esse resgate, tentar entender, compreender como que o homem poderia se reconectar de novo com essa essência. Zi, tá me ouvindo agora? Eu ouço. Tá me vendo e me ouvindo? Estou te vendo. Deu uma travada. Ah, tá tudo certo, então. Então, eu estava falando que o budista medita, o evangélico medita, o católico medita, cada um do seu jeito, mas tem o que é o meditar? É você estar lá dentro consigo mesma e numa sintonia com o divino. Sim. E para mim o divino é um só.
Então, não importa qual seja o caminho, o divino é um só. E a nossa conexão está aqui, né? E que é como você sempre fala, né? Que reiki é amor. Qual é a função de uma religião, na minha visão? É amor. Sim. Não tem por que ok, as pessoas não precisam sair abraçando, mas não precisa, pelo menos, é falar mal, né? Eu fico brava quando eu escuto falar mal do reiki. Nossa, eu já escutei umas coisas que eu tenho que respirar, e aí eu vou, né? Só por hoje eu vou ser calma. Aí eu vou lá para os princípios, né? Porque eu tenho a minha plaquinha aqui, feita pelo marido, para eu ter aqui do meu lado. Então, todo dia, antes de começar o meu trabalho, eu estou aqui. Só por hoje eu sou calma. Eu fiz essas palavras. Só por hoje eu sou confiante. Só por hoje eu sou grata. Só por hoje eu sou honesta. Só por hoje eu sou bondosa. Então, todos os dias a gente repetindo isso, mesmo que a gente tenha altos e baixos, em algum momento o equilíbrio chega. Ah, isso é verdade. Sim. E assim, a minha experiência, né, de ser evangélica, de ficar ali muito tempo dentro da igreja, e hoje, nesse paralelo aí com o reiki, nossa, mudou muito a minha vida, mudou muito a minha forma de crer, até mesmo de ir para a igreja. Por assim, quando eu ia para a igreja, geralmente a gente ia pedir alguma coisa, né? Aquela coisa da escassez. Sim, Não, sim. quem é evangélico aqui, né? Pode deixar aí nos comentários quantas vezes a gente fala assim, eu vou para a igreja buscar a bênção. E chegava lá e orava, aquela lamúria, pedindo. Sério! E aí você estava naquele desespero, passava às vezes o culto inteiro ali chorando, só pedindo as coisas para Deus. E aí, depois do reiki, eu comecei a ter uma outra visão. Eu falei, não, eu não tenho que pedir, eu tenho que agradecer, né? E o reiki, ele ensina isso, da gratidão, como você recitou agora os princípios do reiki. E aí, começando a fazer um paralelo, os princípios do reiki com a Bíblia, o que Jesus ensinava, né? Que para a gente não andar preocupado, ansioso com coisa alguma, antes para a gente lançar a nossa ansiedade no Pai Celestial, porque ele cuidava de tudo. E o reiki me ensinou isso também, né? Só fortaleceu essa crença, né, que ali que Jesus já ensinava para gente. Eu falei, nossa, então não tem conflito, né? Não tem conflito. E o conflito está na cabeça de cada um, né? Exatamente. Quando você, só no reikiano, que você tira, principalmente quando a gente faz o primeiro curso, que você tira 1 hora do seu tempo para ficar ali, né, se auto-aplicando o reiki. É um momento que você está conectado. Porque é muito comum também, a gente que é evangélico, né? Eu falo por experiência, tudo que eu falo aqui é experiência. Você vai para a igreja agora, ora por um problema, entrega na mão de Deus. Saiu da igreja, aquele problema começa a te atormentar, sabe? Aí a gente até falava assim, irmão, você ora, entrega, e daqui a pouco você pega de novo. Não confiava. E o reiki me ensinou a confiar. O reiki me ensinou, não se preocupe, só por hoje não se preocupe. E eu comecei a praticar isso. Então, o problema está lá, tudo bem, eu sei que está. Não vou me preocupar com ele. Vou fazer outra coisa. E quando eu estava assim, né, bem antes de conhecer o reiki, não, aquilo me atormentava. Eu ia, orava, entregava, daqui a pouco tirava da mão de Deus de novo e ficava naquele ciclo, como a gente vê muita gente hoje. Dificilmente você Ele aumentou a tua fé de tal maneira que você tem ela inabalável, né, Adriana? inabalável. É o que Jesus falou, independente, é o que Paulo falou, independente da situação que você esteja vivendo, você vai se manter pleno aqui dentro. E o reiki só fortalece isso. Por isso que eu falo, o reiki, ele é uma técnica, é uma ferramenta que independe da tua crença. Você dando um passo, né, para conhecer isso mais a fundo, ou receber uma sessão de reiki, ou se tornar um reikiano, você vai ver como a tua vida vai mudar. E não vai mudar, não é que a gente vai fazer uma lavagem cerebral. Eu tenho um amigo, ele é evangélico. E ele fez o reiki primeiro que eu, né? Aí ele comentou, ele falou assim, nossa, Adriano, eu sou evangélico, mas quando chegou no reiki 2, que tinha um símbolo, me travou. Eu falei, meu Deus! E aí ele falava, aí eu falei, mas que símbolos são esses, né? E aí eu fui, quando eu me tornei reikiana, que eu fui ver, aquilo para mim não teve nenhum bloqueio. Por quê? Porque como eu já estudei muita coisa, eu sou muito curiosa, eu vi os símbolos como arquétipos, né? Como catalisadores de energia. E aí ele falou assim, Adriana, mas aquilo não é de Deus. Eu falei, vamos compreender o negócio. E você nem tinha entrado no reiki ainda. Não, mas eu já estava, né? Falei, peraí, símbolo? O que é um símbolo? É uma informação, porque o nosso subconsciente é uma linguagem simbólica que eles
captam, né? Não é uma linguagem assim muito clara, é mais simbólica. Eu falei, bom, o símbolo tem alguma coisa por trás. E aí eu fui estudar, tal, e aí eu vi, assim, na minha concepção, é só um potencial ali, um catalisador de energia que vai potencializar alguma coisa. Por exemplo, é como a bandeira dos Estados Unidos, né? Não sei se vocês já observaram, lá a gente tem um símbolo que é uma águia. E Sim. aquela águia não está ali à toa. Aquela águia é uma linguagem, é um arquétipo. Então, ela está, de uma certa forma, trabalhando num outro nível da pessoa. Às vezes você está, é só uma águia. Você está vendo com a sua visão, mas não é só isso. Ali está produzindo serotonina, dopamina, para aquela pessoa, né, para a população. Como que são os americanos? Aí você pega uma população forte, né, assim como os Estados Unidos, uma nação forte, pega uma mais... Pega o Brasil, por exemplo. Qual é o nosso arquétipo? Né? Era um papagaio, né? Zé Carioca. Como que é o povo? Você entendeu? Então, eu fui vendo o símbolo com essa linguagem por trás. Então, quando eu mentalizo o símbolo do rei, o que eu estou mentalizando? O poder de Deus aqui agora. Não é isso, Zí, que a gente aprendeu? É. Então, gente, assim, para mim foi uma coisa assim muito tranquila. Primeiro, que eu conheci o reiki dentro de uma universidade, dentro de um centro acadêmico. Sim, sim, isso é importante. Muito importante. Eu não conheci o reiki dentro de uma igreja, eu não conheci o reiki dentro de um centro, eu conheci o reiki dentro de um centro acadêmico. Eu falei, bom, estou dentro de uma academia, estou dentro de uma universidade, está me ensinando sobre uma prática que eu posso trabalhar com os pacientes, posso me trabalhar. Então, gente, não tem o porquê disso ser pecado, não tem o porquê disso ser do demônio. Você assim, ninguém ia tomar antibiótico, ninguém ia tomar remédio. Por quê? Quem criou as coisas? Então, assim, gente, é questão de abrir a mente, expandir a consciência, né? Ter clareza, é aquilo que Jesus falava. Às vezes, a gente coa um camelo com o mosquito e engole um camelo, sabe? Você tá assim, você tá tão preocupado com um detalhezinho e tá engolindo o outro. Então, assim, é coar um mosquito. Certo. A palavra de Deus, gente. Então, assim, é ter esse discernimento, é ter essa sabedoria, né? E o reiki, nosso reiki só tem gratidão, só tem o amor. Ai, eu falo demais, vai falando aí, menina. Mas, não, imagina. Não, você estava falando, né, da Bíblia. Como eu trabalho com o tarô há tantos anos, eu uso muito salmos, né? Quando eu faço a missão de vida, né, para o pessoal. Primeira coisa que eu vou ver é qual é o salmo, qual é o versículo, que é aquilo que vai potencializar. Por que eu estou falando isso? Por que você falou? A primeira coisa que você faz é agradecer, para depois você pedir. Então, eu tento colocar nesses áudios que eu faço, sempre assim, olha, o teu salmo é o tal salmo. Então, esse salmo você tem 5 dias no ano para fazer o dia inteiro, no restante do ano são 20 minutos, que aí cada pessoa, dependendo do seu dia, tem aqueles 20 minutos, né? Falei, mas não se esqueça, primeiro agradeça o que você tem, porque a gente sempre corre para rezar, para pedir. Mas vou agradecer o quê? Olha, agradece a roupa que você está vestindo nesse momento. Se você tomou café, que bom. Muita gente não vai tomar café hoje. Você tem uma cama para dormir? Você tem um teto? Você tem um chinelo para botar no pé? Então, nós temos muito mais para agradecer do que só ficar no pede, como você falou, né? E vem de onde? Vem da Bíblia. Qual Bíblia você usa, Alzira? É a católica? É a evangélica? Eu uso Salmos. Eu uso Salmos. Ponto. Né? E é uma conexão que as pessoas fazem que muda muita coisa. E eu penso assim, quando a pessoa é reikiana, ela tem que ter um compromisso com ela própria. Exato. Porque, tudo bem, eu conheci pessoas que fizeram e nunca mais fizeram os 21 dias e abandonaram. E aí, teve gente já, isso há muitos anos atrás, tá? De chegar para mim e falar assim, mas você não é reikiana? E a pessoa se queixando, você mesmo faz auto-aplicação. Eu fiz, mas eu não apliquei. Falei, ué, mas você está aí, então, estagnada, né? Porque a energia, ela poderia estar fluindo de uma maneira que te beneficiaria. Você acha? Fala, tenta. Então, Dri, eu insisto que o maior problema é as pessoas terem esse preconceito.
preconceito. Porque mesmo no que eu faço, eu sei que tem muita gente que tem preconceito do meu trabalho. Tem gente dentro do trabalho que é da área, não gosta do lance dos salmos. E é uma das coisas mais simples que a gente tem. O reiki, ele é muito bem visto por uns, mas ele realmente é abominado por outros. Então, infelizmente, eu acho que se todo mundo se permitisse, né, um pouquinho de amor. Ah, tudo bem, mas então eu posso amar de uma outra maneira. Ok, pode, né? Mas a diferença aí é que você aprende. Não, você aprende não. Você resgata uma luz que sempre foi tua e que você desconhecia. Eu sinto assim, é o resgate de uma grande luz que já estava ali. Sim. E você não sabia. Porque tem muita gente que a vida está atrapalhada e depois do reiki faz assim, pum! Eu tenho muitos casos dentro do hospital. E o reiki, né, o reiki não tem dogmas. O reiki, gente, não tem. É diferente de uma religião. Ele não tem nenhum dogma. A única coisa que tem o reiki são aqueles 5 princípios, que aqueles 5 princípios está aí na Bíblia, né? E outra linguagem, que é, primeiro, não se irrite nem critique, né? E criticar, julgar. E o que a Bíblia ensina? O que Jesus falou, né? Para que a gente não julgue ninguém. Com a mesma medida que a gente julgar alguém, a gente vai ser julgado. Então eu falei, opa, nossa, tô lendo a Bíblia aqui com esses princípios do reiki. Como é que é? Atira a primeira pedra, né? Quem nunca julgou. Bom, então, assim, e o meu, né, essa minha linhagem assim, evangélica é uma linhagem que julga muito. Eu falo isso sem nenhum medo, de crítica de nada, porque eu também já julguei muito quando eu frequentava. Ah, porque a igreja tal, porque o irmão tal, porque olha como tá. Gente, o reiki. Aí pronto, eu tirei isso. Eu falei, peraí, julgar? Não, cada um vai dar conta de si. Então o reiki começou a trazer uma conexão minha assim de dentro para fora. Eu comecei a fazer uma reforma íntima. Coisa que às vezes na religião a gente aprende, você vai lá na igreja, o padre, o pastor, o líder ali vai e fala um monte de coisa. Você pega aquilo. Só que às vezes aquilo não desceu ali no teu coração e não te transformou. Você está apenas com uma máscara. Verdade, gente. Eu já tive situação de ficar atravessado na garganta dentro de uma missa de 7º dia, uma coisa horrorosa que eu ouvi. Horrorosa. Você fala, nossa, não é possível você escutar dentro de uma igreja, numa missa de 7º dia, uma bobagem dessa. Eu já vi muita coisa também na minha igreja. Triste, Então, é muito triste. Eu falo assim, como pode? Se essas pessoas que se dizem... Não, aí nem precisa pegar dentro da igreja. A gente começa a pegar lá no passado, né? Os fariseus, os religiosos, quem é evangélico aí sabe, né? É só ler os evangelhos. Que eram as pessoas que zelavam a lei de Deus, né? Zelavam o Antigo Testamento. Porém, não viviam, não praticavam aquilo. Zelavam, assim, de aparência. E o reiki, então o reiki não tem aparência. O reiki é da essência. Então, o reiki ou é ou não é, gente. Não tem meio termo. Não tem como você ser um reikiano, ou você é um reikiano que se auto-aplica essa energia e se transforma, ou então não é. Né? Não tem, como diz a Bíblia, não dá para ser morno. Ou você é quente ou você é frio. Né? Ou é uma coisa ou é outra. Não dá para ficar ali no meio termo. Então, o reiki ele só potencializou tudo aquilo que eu aprendi dentro da igreja, todos os ensinamentos de Jesus. Não mudou em nada, mas assim, eu comecei a ter clareza. Ai, não, mas não pode. Eu falei, olha, a Bíblia se resume em amar a Deus e amar o próximo, né? E quando eu pego os princípios do reiki, ali o que eu vejo? Seja gentil, seja bondoso com todos os seres. Com todos, respeita. Seja grato por tudo. Seja grato. Honra teu pai, honra tua mãe, honra qualquer pessoa. Então é isso, gente. Né? Como eu falei, não é um dogma, não é uma religião. É apenas uma técnica, uma filosofia que você incorpora e pratica. E vai potencializar a tua crença, qual quer que seja. E você vai fazer uma diferença, porque como eu falei, com o reiki, quando você começa a ter essa autopercepção, não é mais o pastor, não é mais o padre, não é mais o líder ali que vai falar o que você tem que fazer. Vem de dentro da alma e vem da essência. Então, gente, é um caminho maravilhoso. Isso é que a gente está falando do reiki hoje, no nível mais espiritual, no nível mais religioso, assim, né? Assim, porque o reiki ele tem infinitos benefícios. Não tô nem falando, infinitos. Né? Não tô nem falando e você, enfermeira.
você que está no hospital e que consegue fazer a aplicação ali, uma pessoa que não está bem, você vê muito mais do que qualquer outra pessoa, porque você está lidando com alguém que está realmente num momento muito frágil da vida, que é em cima de um leito de hospital, né? E situações graves, não são situações simples, são históricos bem delicados, né? E o retorno que você tem da maioria deles, você não fica sabendo de todos, porque o pessoal, graças a Deus, tem alta e vai embora, né? Mas aqueles que já têm alguma melhora ali enquanto você está, você já passou isso muito para a gente, do nosso grupo, e são coisas maravilhosas. Os relatos que você tem ali dos doentes realmente é uma coisa passageira, né? A doença é passageira. Talvez as pessoas tenham ficado dentinhas para te conhecer, para saber o que é reiki. É muito mágico. E aí eu aplico o reiki e elas. Assim, não importa a crença. Já apliquei reiki em pastor, já apliquei reiki em espírita. Em todas as pessoas, como eu falei, reiki, gente, ele lida com o ser humano. Não é com a crença da pessoa. É o ser humano em si, com a essência dele. E foi isso que ele me ensinou. Porque quando eu me tornei uma reikiana, quando eu comecei a me auto-aplicar, a ter clareza, que eu olhei para os meus colegas ali naquele pronto-socorro, eu não estava vendo só profissionais, colegas, eu estava vendo seres humanos na sua essência. E ali foi que me motivou, né, a criar o projeto para ajudá-los. E quando eu vou lá para cuidar de um paciente, eu não estou vendo mais um doente, como muitas pessoas veem, mais um paciente chato, não sei o quê, família chata. Eu vejo seres humanos que às vezes precisam desse acolhimento, que às vezes ele está chato, ali está irritado, porque ele está com medo de morrer, está com um diagnóstico negativo, né, um prognóstico ruim. E aí, lógico, a pessoa se desequilibra, ainda mais se ela não tem o quê? Autoconhecimento sobre ela. Né? E eu vejo aí chega alguém e joga um pouquinho de amor ali na pessoa, não tem como ela não ter um ânimo, né? Para se resgatar daquilo. Aí sim, olha, mas assim, o reiki melhorou muito, assim, a minha concepção religiosa, a minha crença, tudo. Porque antes eu tinha medo. Porque falar uma coisa aqui, gente, não fiquem bravos comigo. Mas é verdade. Muitas pessoas estão na igreja por medo. Medo tipo inferno. Elas têm medo. Então, assim, o que seguram elas é essa frequência do medo, entendeu? Eu tô ali porque Deus, se eu não fizer isso, vai me lançar no inferno, isso aqui. Gente, para! A gente tem que viver no amor. Era a frequência do amor. Você ia falar alguma coisa? Eu te digo uma coisa, sabe? Eu tenho os meus altos e baixos, e às vezes os meus baixos são muito baixos, né? E eu vejo o inferno, ele não está longe de mim, ele está aqui dentro. É aqui que tudo acontece. Até eu me recuperar, até ter ajuda, até algumas pessoas me mandarem reiki, para eu ter força, para eu fazer a autoaplicação, o inferno é aquele que eu crio. Para mim não existe outro, não tem como existir outro. Esse aqui é suficiente. É como o céu. O que Jesus falou do céu? Não é só aquele céu lá que a gente tem que se preparar para ir. A gente pode ter uma vida aqui nessa terra, né? Mas uma vida celestial, uma vida plena. Uma vida plena, uma vida de paz, de harmonia, com tudo que Jesus passou, com tudo que os grandes mestres do passado passaram, mas dentro deles permanecia a harmonia. E é isso que a gente precisa, né, colocar em prática hoje. Não é só teoria. Não, tem gente que sabe a Bíblia. E assim, eu estudei teologia tudo, mas eu não decorei a Bíblia. Para mim não adianta decorar, né? As coisas que eu falo aqui são coisas que eu vivo. E quando vem assim, é porque é coisa que marcou a minha vida. Então, assim, não adianta recitar versículos, como dizia Jesus, né, para os religiosos, sepulcros caiados. E o que é esse sepulcros caiados? Sepulcros são aquele lugar onde, né, as pessoas morreram, tá ali o túmulo dela. Por fora, bonitinho, né, tem até uma foto, umas flores, mas o que tem dentro? Como a própria palavra diz, podridão, né? É coisas que... E tem muita gente assim, bonitinho por fora, falando de Deus, de amor, de não sei o quê, mas a sua obra não condiz. É por isso que eu falo, com o reiki, não tem como você não ser a sua essência verdadeira não aparecer. Não adianta, porque você acha que engana o seu líder, outra pessoa, não. Eu posso ser assim. Eu conheço muita gente, né, que às vezes fazia dessa forma. Não é julgando, mas é só mostrando a diferença que traz a visão com o reiki. Porque com o reiki, agora eu não preciso enganar mais ninguém, porque eu não estou enganando ninguém, eu estou enganando a mim. Né? Então, foi isso que eu comecei a aprender. Para que adianta eu ter uma fachada, uma coisa assim, sendo que a minha essência
dentro de mim é outra coisa que sai. Como disse Jesus, a mesma fonte não pode dar sair 2 tipos de água da mesma fonte, né? Foi uma coisa. Isso, Não é? exatamente. E essa coisa da pessoa, ela mostra uma bondade dentro da igreja, quando ela chega em casa, É outra coisa. nossa, você fala, não é a mesma pessoa, como assim? Então, isso, né, o preceito do reiki, né? A pessoa mostrar a bondade. Para a pessoa ser bondosa, primeiro ela tem que ter um amor incondicional, aquele que não espera absolutamente nada em troca. Né? E para isso acontecer, tem que ser uma pessoa que perdoe, que saiba o que é realmente perdoar. Porque só tem amor incondicional quem perdoa, e só perdoa quem tem amor incondicional. E ninguém vai conseguir ser bondoso se não tiver essas duas coisas ali dentro do coração. Porque a bondade começa na hora que realmente eu perdoo o outro, né? Porque eu também quero ser perdoada, né? Exato. Nossa, que lindo. E o perdão, gente, perdão, amor, é a chave, né? É a chave, não tem como, né? A gente. E é a chave. Que foi o que Jesus pregou, né? E o próprio Pai Nosso, né? Que Jesus deixou aí o Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos. Aí o discípulo pergunta para Jesus: Senhor, quantas vezes a gente tem que perdoar o nosso irmão? 70 vezes 7. 70 vezes 7. E isso é diário, né? Não é 70 vezes 7. É diário, a cada minuto, a cada segundo. Então, gente, aí vem a história do reiki de novo. Porque o reiki é essa técnica energética de você, né, canalizar energia para você. Te dá centramento e te dá clareza. Então, você começa a ver aonde você está errando, o que você precisa melhorar. Não é ninguém que vai te falar. Não foi ninguém que falou assim, para você ter uma noção, eu fiz um curso de reiki, a minha professora de reiki, ela não falou nada que ia acontecer comigo. Ela falou assim, Adriana, vai para tua casa e se auto-aplica durante 21 dias. Todo dia vai lá se auto-aplicando. E você vai ver as suas mudanças. E de fato, e é incrível o que vai acontecendo com a gente. Dentro hoje, né, dando curso de reiki, eu já dei curso para alunos espíritas, kardecistas, já dei curso para alunos umbandistas, já dei cursos para evangélicos, já dei curso para católico. Assim, todas as religiões, gente. Então, além dele estar hoje no Ministério da Saúde como uma prática complementar, já sendo utilizada em hospital, né? Vários hospitais aqui de São Paulo do Brasil já usam reiki em complemento com a medicina convencional, e porque o reiki ele não atua só no físico. E a gente está aqui falando de uma parte do reiki também, essa parte espiritual, e ele também trabalha, né, nesse campo do ser humano, integrando o ser humano de novo com a sua essência. E espiritual, como eu falei, não é coisa de religião, é espiritual, da essência, do espírito de todo ser humano, dessa parte da alma. Não é o espírito, não é espírito. Isso, é o do espírito mesmo, né? Do pneuma, né? Do Espírito Santo, assim como os evangélicos, né? Creem, assim, essa parte nossa, né? E a parte boa? E a parte boa? Que você, além de fazer uma aplicação na pessoa, recebe, né? Como você fica, né? Porque Plena. você está ali levando aquela energia e você está ali naquele momento numa doação com um carinho assim fora do normal, simplesmente se entregando para aquilo. E quem sai tão bem também, tão bem também, quem está aplicando, né? Porque é muito legal a gente fazer toda a autoaplicação, é maravilhoso, né? Tem gente que dorme no meio do caminho e não faz inteiro, né? Mas você fazer uma aplicação para alguém, não tem como, você sai preenchida também. Ah, é verdade. Nossa, antes de complementar isso, eu só queria dar uma boa noite aqui para o pessoal do Instagram, do YouTube. Ai, gente, olha, eu vou me empolgando, vou falando. Mas sejam bem-vindos aqui, quem está no Instagram, Rosângela, Sônia, Nath, Karine, Fabi. Nossa, tem uma galera aqui nos acompanhando. Beijos, meninas, beijo, pessoal. E assim comentou, né? Ó, a Marlene aí tá A Marlene. A Marlene é a Marlene que eu estou achando que é? Lá do CAENF? Não. Não, acho que é a do CAENF, é a Marlene Cruz. Ah, é Cruz. É Marlene tá Cruz. Certo. É verdade, é verdade. São várias Marlene, tem várias Marlene no projeto, enfim, né? Mas é como a oração. Eu orava muito na igreja, né, pelas pessoas. E orar por alguém é como aplicar um reiki, né? Porque você está ali como um canal daquela pessoa, né? Para interceder a Deus ali.
E é muito mágico. Nossa, quantas vezes eu saí pegando os nomes das pessoas assim para fazer oração. Hoje, e eu vejo isso hoje com o reiki. Então, lá dentro do hospital, na pandemia, que foi um momento muito difícil, onde todo mundo estava com risco iminente de morte, ninguém sabia o que ia acontecer, e aquelas pessoas naquele desespero, e eu lá até correndo risco, porque eu não trabalhei direto na sala da Covid, eu trabalhava fora. Mas tinha aqueles pacientes com Covid e aquilo mexia no meu coração. Eu falei, não, eu vou lá. Me paramentava, entrava e ia pegando os nomes. E tinha aquelas pessoas evangélicas, né, católicas. Elas falavam assim, minha filha, eu não sei o que é reiki, mas se você puder orar por mim, eu Mas, agradeço. Então eu pegava o nome, explicava do reiki. Ela, não, minha filha, o que você puder fazer, que seja de coração. E ali eu aplicava um reiki ali mesmo, às vezes, pegava o nome, né, para essa pessoa, para ela receber o reiki depois. Então, gente, isso é o amor, né? A Bíblia se resume a amar Deus e o próximo. Então, se você não conseguir cumprir isso, manifestar esse amor. manifestar esse amor, independente de credo, né? Uhum. Independente, é como futebol, às vezes eu vejo futebol, aí é um que não gosta do outro, que mata. Falando, gente, mas como pode? São seres humanos, o que está nele também está em mim, né? A essência que está nele está em mim. Como que pode alguém, sei lá, tirar a vida de um outro, maltratar, julgar? Né? Então, assim, e o reiki traz esse centramento, assim como a meditação, né? A meditação que não é um hábito nosso brasileiro, né? É uma da cultura oriental. Mas hoje já está aí no SUS também, já como uma forma de prevenção, promoção da saúde. E o reiki, gente, o Os reiki, médicos pedem, né? Os médicos pedem. eu lembro o primeiro ambulatório que eu realizei lá no Hospital São Paulo com o reiki, era só para funcionário, né? Que era o primeiro dia. E aí, no meio do ambulatório, chegaram duas pacientes com um receituário na mão. As duas estavam com receituário médico na mão. Por quê? A gente realizava o ambulatório no pronto atendimento do hospital. Então, tinha os clínicos, né, do lado atendendo as pessoas. E aí chegou essas duas pacientes lá dentro do salão do reiki e falou assim: olha, o médico me mandou vir aqui receber reiki. Aí eu falei, não, senhora. Uau! Eu falei, na hora que eu falei, não, mas o reiki é para os funcionários. Aí ela, não, aqui, ó. Aí quando eu peguei o receituário, tava lá, receba reiki e depois volte aqui. Eu falei, gente, aí pronto, aí as duas entraram assim, desequilibradas, nem perguntaram o que era o reiki. Ela, não, o médico mandou vir aqui. Aí eu não sei se era mãe e filha, irmã, nem lembro agora. As duas deitaram na maca, eu e mais uma outra voluntária aplicamos o reiki nelas, elas estavam totalmente desequilibradas, assim, né? Emocionalmente ansiosas, agitadas. Depois do reiki, as duas, uma olhou assim para a outra, ficaram sem entender. Ela, nossa, eu tô tão calma. Eu Olha. nem vou voltar mais no médico. Aí a outra, você veio aqui para passar no médico. Ai, mas eu já tô bem, menina, não, vamos embora. E aí elas pegaram as coisas e saíram. Não sei nem se elas voltaram lá no médico. Mas o médico já identificou que elas estavam ansiosas. Eu acho que ele pensou, quando elas recebiam o reiki primeiro, depois elas passam aqui. E eu achei aquilo. Eu nem fui atrás para saber quem era o médico, né? Eu falei, poxa vida, que era tanta coisa no primeiro dia do ambulatório, mas eu achei incrível, porque em Portugal já se faz isso. Os médicos Sim, sim. portugueses, né? Uhum. Já Apesar fazem. de que também a Igreja Católica lá não aceita, Não né? aceita, Mas sim, sim, muitas instituições médicas, né, de saúde já aplicam, sim. já aplicam. Esses dias eu estava lendo aí umas matérias, né, da Igreja Católica falando, né, com todo respeito aqui, tá, gente? Não é falando mal, não. É só para mostrar ainda o nível, né, que a gente tem aí de desinformação. Porque é aquilo, eu poderia também ter julgado o reiki, mas como eu julguei, né, lá no hospital que eu trabalhava. Tinha lá a sessão de reiki, tinha isso. Eu falava, quê? Isso é do diabo, eu não vou. Até que eu me deparei com reiki dentro da universidade. Que aí, quando eu vi os princípios, eu falei, não, é isso que eu quero, vou lá. Apenas por hoje, não se preocupe, não se irrite, apenas por hoje. Eu falei, não, então, assim, foi um divisor de águas na minha vida, não só na minha, como na vida de muitas pessoas que hoje estão chegando ao reiki porque eu dei esse passo. Muita gente fala assim, Idris, se você fez, deve ser uma coisa boa, né? Porque, então, assim, é romper barreiras, é não ter medo, é ser aquela criança pura. Vá! Se você não se identificar, não gostar, tudo certo. Pronto, é só não Pronto. seguir. Mas sem emitir um julgamento, né? Sem julgar, como uma vez eu fui oferecer o reiki lá para uma pessoa dentro do hospital, e eu sei que ela era pastora, e ela falou assim, Deus me livre! Receber em posição de mãos. Mas tudo bem, eu respeitei. Eu falei, olha, tá bom, então vai lá, recebe uma massagem, faz uma aurículo, né? Porque o reiki é doação de amor, de energia.
E por isso estamos aqui, eu e a Alzira hoje, né, para a gente falar aí mais sobre isso. A gente vai voltar aqui em outras lives. Estou até pensando em criar um canal, viu, Zi? O O que canal do você rei. acha, Alzira Ginelli? Ó, eu tenho um exemplo de uma pessoa de família, meio distante, mas ainda família. Ela era podóloga e fazia alguns tratamentos, acho que massagista, né? E um dia, conversando com ela, ela falou que tinha as pessoas com tantos problemas de saúde e problemas emocionais. Eu virei para ela e falei assim: Você conhece o Reiki? Ela falou: Conheço. Inclusive, depois eu descobri que um primo dela, que também é meu primo, um primo em comum, já era mestre em Reiki. Eu falei: Ô, menina, mas a gente tem um mestre da família. Eu falei: Por que você não faz e aplica? Ela falou: Não dá. Eu falei: Como não dá? Elas querem sentir dor. Eu fiquei assim, pera, não entendi. Então, as pessoas buscavam, assim, drenagem, que seja doin, essas técnicas que vão mesmo no... Tudo bem, são técnicas muito boas para alívio do corpo, vai, de alguma maneira, mexer no emocional. Quando eu falei para ela, mas o reiki é uma coisa tão simples... Não aceitam. Não aceitam. Elas querem a manipulação do corpo, porque se não for assim, para elas é como se não fosse. Eu falo elas porque realmente era só para senhoras, para mulheres. Elas não querem, elas têm que ser alguma coisa que mexa com o corpo. Que ali, no caso, estava a palavra vaidade em voga, né? Mas o reiki, ela falou: Eu sei, é maravilhoso, o nosso primo me aplica e eu gosto muito, mas eu já até conversei para ver o que elas acham, não sabem o que é. Quando você comenta, fala: Isso é tudo bobagem, já imagina. Então tá, né? Então tem gente que gosta realmente de alguma coisa, mesmo que seja meio. Eu não seria violento, mas às vezes machuca, né? Preferem isso do que Porque eu acho que na concepção delas, tá tocando, tô sentindo aqui alguma coisa. O reiki você nem toca, tem Nem pessoas que não precisa. tocam. É Exatamente. difícil para quem está aplicando, porque chega uma hora que o braço da gente cansa, mas tem hora que você nem percebe que você está ali. E outra, você pode perguntar para a pessoa, né, se pode aplicar ou não. Então, Dri, você como mestre, né, você tem aí uma bagagem muito, muito grande com não só com as pessoas que você aplica, mas também com as pessoas que você já está levando a que cada uma seja realmente um reikiano, né? O que essas pessoas passam para você? Elas realmente se doam, elas querem fazer só para elas pensam em fazer para alguém? Você sabe ver ali qual a função, ou por que a pessoa busca? É para si próprio ou é mais para ajudar alguém de casa, algum parente que está doente? Ó, tá sendo uma experiência maravilhosa, porque eu nunca pensei, né, de ensinar o reiki. Até quando eu fui fazer o meu curso de reiki, para quem não sabe, né, a gente tem o nível 1 do reiki, o nível 2, o nível 3A. Isso aqui do Ocidente. E você fazendo até o nível 3 já é um nível de terapeuta. Aí foi a minha visão. Falei, não, eu só quero fazer até o nível 3. Só vou ser terapeuta. Negócio de ser mestre, de professor, tô fora. Então eu fui, fiz até o nível 3. Depois veio um chamado aí para ensinar o reiki, né? E hoje as pessoas, quando procuram um curso de reiki, muitas vêm mesmo já no intuito de ajudar, Zi. E já fala assim, Dri, eu quero logo já ser voluntária aí aplicando reiki também, como vocês fazem dentro do projeto, ajudando as pessoas. Então, assim, eu poderia dizer mais de 80% aí buscam mesmo, né, já no intuito, ou até de ter uma profissão mesmo, né, para ganhar um dinheiro. E tem aquela parcela ainda que fala assim, Dri, eu não sirvo para aplicar reiki em ninguém, não. Assim, eu não me vejo fazendo o que você faz, mas eu quero para mim, sabe, para eu ficar bem, para o meu cachorrinho, para minha mãe, para alguém. Então ainda tem uma porcentagem que busca, né, para si próprio. Só que já aconteceu também dessa pessoa falar: olha, eu quero fazer só para mim. E hoje já ser uma voluntária. Ela fala assim: Eu tenho uma leve impressão que quando a pessoa faz o nível 1 e aí fala, eu vou fazer o 2. Aí quando chega no 2,
quando realmente vê esses arquétipos, né, esses símbolos, Esses não tem símbolos. como. Quando você vê aquilo assim, que eu posso enviar isso aqui, nossa, aquilo é É maravilhoso, maravilhoso você tão ser um bom. canal para ajudar outras pessoas. Eu tenho uma história, vou contar aqui um caso. Eu dava plantão, né, lá no PS, agora está fechado, né, para quem conhece aí o Hospital São Paulo. E eu cheguei um dia para dar o plantão, tinha um senhor, né, ele já estava internado fazia uns dias com a gente, ele estava com bomba de morfina. Já estava assim, esperando a hora, e agonizando, com dor. E a esposa e a filha, tanto que a filha, hoje ela até participa aí das práticas pelo projeto. E a esposa, ela era espírita, a filha, se não me engano, acho que era católica. E a esposa falou assim, o enfermeiro da noite falou assim, olha, de manhã tem uma moça que faz reiki, procura a Adriana. Aí quando eu cheguei no plantão, já falaram, Dri, tem um caso ali para você aplicar reiki. Eu falei, ai meu Deus, aí fui, me troquei, né? Só que quando eu cheguei, eu senti que aquela pessoa já estava faltando pouco para ela desencarnar, né? Sair desse plano. E ali a esposa falou assim: Você é reikiana? Eu falei: Sou. Você pode aplicar um reiki para ajudar meu marido a fazer a passagem dele? Eu falei: Sim, né? Aí fui lá. Pessoal, olha, não durou acho que uns 20 minutos. Assim, apliquei o reiki. E ali, aplicando o reiki, ele estava assim, agonizando, né? Para quem já viu uma pessoa assim nas últimas, recebendo morfina, tudo. E à medida que ele foi recebendo essa energia, ele foi se harmonizando, ele foi se acalmando. Até que quando eu acabei a sessão, a esposa olhou para minha filha e falou assim: Nossa, muito obrigada. E eu dei as costas, saí para ir lá para o posto, aí só vi as duas chorando, gritando, né? Ah, porque naquela hora ele deu o último suspiro dele. Nossa, até E me assim, arrepiei. mas ele foi em paz. Sabe assim, a pessoa que faz a passagem? Esse é um caso só, tá, gente? Porque lá dentro do hospital, no PS, já foram vários casos, assim, pacientes ali agonizando já no seu. E o reiki ajudou ele a fazer a passagem, né? Ajudou. E teve também aqueles que melhoraram com o reiki. Porque eu falo, o reiki é energia. E ela vai. Você tinha pessoas desenganadas até, né? Isso. Então, assim, eu cuidei de um paciente que o médico falou: olha, não vai passar esse final de semana. E eu apliquei reiki presencialmente, peguei os dados, fui para minha casa e comecei a aplicar o reiki à distância, essa energia à distância, como se fosse uma oração, ali virando essa vibração. O paciente ficou bem. Viveu 2 anos, faleceu por Covid, uma outra situação. Ou não sei, né? Vou pedir aqui para minha equipe, ver se tem aí alguns comentários, né, Zia? A gente fala demais que nem dá. Parece alguém, eu li alguma coisa que alguém Alguém tem algum quer fazer comentário? reiki e alguém que Ah, quer, acho que o link, mas o será que link tem acho aí que está algum. nas tuas páginas. Bom, se tiver aí algum comentário, equipe, pode colocar aqui nas telinhas, né? Porque eu e a Zia a gente vai se empolgando. Ah, tem aqui, ó. Quero aprender reiki, Ah, enfermeira técnica de enfermagem. Então, acho que é vem. Yolanda. Yolanda, seja bem-vinda. Vai aprender reiki aí, menina, e começar a aplicar também no hospital, em você, na tua família, porque é maravilhoso, né? E pode já se colocar como voluntário do projeto para Isso nos mesmo. ajudar. Isso mesmo. Ai, gente, A reiki é um gente caminho. precisa de voluntários. Olha lá, entenda mais Precisamos. sobre o Reiki, Instituto de Terapias.online/Adriana Macedo Isso. barra. Eu, no começo, minha vontade era só aplicar o reiki. Aí veio a pandemia. A pandemia a gente não pôde mais aplicar as sessões de reiki. Eu falei, e agora? E essas pessoas? E aí veio o convite, né, do Instituto Vicente Médico e tal, para a gente fazer essa parceria. Por quê? Porque a pessoa aprendendo o reiki, ela vai ter a ferramenta tanto para ela se cuidar, como para ela cuidar da família, cuidar dos pacientes no hospital, cuidar do ambiente, cuidar dos seus animais. E ainda, gente, ainda pode cuidar do planeta. Porque o reikiano, ele pode enviar reiki para o planeta. Então, o que Jesus ensinou, né? Que a gente deveria orar por todos. Pelos amigos, pelos inimigos. E o reiki é isso. Então, por isso que eu falo, às vezes não precisa dar permissão para enviar o reiki. Reiki é essas boas vibrações, essa energia que você envia para todo mundo. Você imagina se a gente tiver aí, eu não sei, hoje a gente está aí com 8 bilhões de pessoas no mundo, né? A população mundial, mais de 8 bilhões. Imagina, sei lá, 10%, 1% dessa população que seja aí reikianos, eu não tenho o número exato Nossa, de reikianos, pessoas vibrando, né, numa frequência de amor. Você imagina o que a gente não vai fazer de transformação nesse planeta? Ai, gente, é isso. Então, olha, eu sou suspeita em falar.
Dizia, a gente vai fazer uma hora aqui, mas Ó, fácil uma hora. mas o intuito mesmo da live era trazer esse esclarecimento do reiki da religião. Reiki não é religião, reiki é laico. Reiki é uma técnica que você pode aplicar em qualquer religião que você estiver. Vai agregar. Se você é católico, você pode ser um reikiano. Eu tenho alunas que é freira, tenho aluna freira, sabe? Tem católico praticante, católico não praticante, tem evangélico. Então, assim, o reiki é uma técnica, é incrível. Só vai É uma bênção, é uma bênção. então, assim, reiki é energia divina, sabe, gente? Porque só amando, o amor vem de onde? Vem da essência de Deus. A gente é a expressão dele aqui. Somos a imagem e semelhança. Só sei o que é amor por conta dele, né? Do divino. E foi o reiki que me reconectou, não foi a religião. Né? Eu sempre deixo isso claro. A religião eu aprendi na teoria. O que Jesus ensinou. Eu sabia todos os evangelhos ali de cor, mais ou menos, né? Quase tudo. Mas eu ainda não conseguia ter força, eu ainda não conseguia trazer aquilo para praticar de fato. Mesmo fazendo trabalho dentro da igreja, mesmo pregando, viajando, fazia coisas, mas ainda não conseguia colocar 100% naquilo. Mas com o reiki, pronto. O reiki escancarou o coração, e aí a gente acaba amando, fazendo bem, sem nem esperar nada. É porque o reiki traz a tua essência à tona, né? Traz a tua essência. E aí, quando você olha para o outro, você sabe que ali existe uma essência que está, às vezes, apagadinha, a luzinha está, né? Aí você joga um pouquinho desse amor, aquilo transborda. Isso. E aí acaba aquela coisa de competir, de concorrer com o outro. A gente passa a compartilhar, a gente passa a somar na vida do outro. É tudo que a Bíblia ensina pra gente, né? Que a gente tem que amar uns aos outros, levar uns aos outros, suportar. Estender a mão, né, Dri? Estender a mão, estender a mão. Às vezes as pessoas se dizem cristãs, se dizem, né, religiosas. E não atuam. E não atuam. É a parábola do bom samaritano que Jesus ensinou. Que era o samaritano e o judeu. O judeu e o samaritano não se falavam, eram inimigos. E aquele homem ferido vem, passa ali um levita, passa ali um sacerdote de longe, nem encostou naquele ferido, né? Para saber se precisava de alguma coisa. Aí vem um samaritano, que era teoricamente o inimigo deles, e vê um homem ferido. E aquele samaritano fala assim: poxa, um homem ferido. Ele não quis saber quem era aquele homem. Ele pega aquele homem, leva para uma estalagem, paga lá para ele ficar, paga todos os cuidados ali para ele se tratar e pronto. Então, o que Jesus quis mostrar? Que o próximo não é o pai, não é a mãe, o próximo é qualquer ser humano. Qualquer ser humano que precise da gente, a gente tem que estar com os braços estendidos. Ah, mas fulano fez isso para mim. Não vou. Quem vai perder é você. Quem vai ficar com seus chakras, seu centro de energia bloqueado. Então é isso, é liberar o amor, liberar o perdão. E isso, gente, sem uma técnica não é fácil. E o reiki, ele te ajuda, ele te reconecta a isso. Alzira, Ginelli, já falei bastante, deixa aqui a minha... Não, tá bom, porque você, a experiência que você tem, eu estou há 25 anos como reikiana, você é mestre há? Não faz tanto tempo assim. Não, mas é justamente quanto tempo faz que você é mestre? 2017, então, que eu entrei no caminho do reiki. Vai fazer a experiência anos. Que você tem nesses anos como mestre é algo muito, muito, muito maior do que eu que estou há 25 anos como reikiana. Por uma boa época, por um bom tempo, eu aplicava para que fosse uma vez por semana que havia doação no local que eu trabalhava. Às vezes, por um tempo que eu trabalhei em casa, também fazia. A autoaplicação é aquilo, né? Quando não estava com preguiça, autoaplicava. Aplicava nos filhos, no marido, na cachorrinha, e alguma planta, porque eu gosto muito disso, para pôr nas plantas. Mas, assim, a experiência que você tem, a vivência, porque tenho que contar para o povo, eu sei que está acabando o tempo aí, mas é o seguinte, eu tenho o reiki há tantos anos, fiz o nível 1 e o 2 e resolvi não fazer do 3. Porque, como você falou, não quero ser mestre, mas eu podia ter feito pelo menos o 3-1, né, a primeira parte. E eu só fui fazer quando? Com a Adriana,
em plena, como é que fala? Pandemia, né? Na pandemia. E eu não acreditava muito, falei assim, a distância, como é que é isso? E eu fiquei encantada, né? A gente tem uma live muito boa falando sobre isso, né? Então, eu vi como foi forte. Então, você, muitos anos depois de eu ser reikiana, você trouxe para mim, né? Eu te escolhi como minha mestra para me levar para esse terceiro nível. E o que eu aprendi e aprendo sempre com você, com o Tios, porque esse amor que flui de você, a maneira como você fala do reiki, ela contagia da maneira mais positiva possível, porque a gente vê o quanto isso mudou a tua vida e o quanto você quer que isso mude a vida de quem quer que esteja perto de você e que esteja amargurado, triste, desiludido, não importa. Né? Então, esse amor que flui de você, ele flui muito mais, principalmente, acredito, depois que você fez o reiki. E eu aprendo muito. É muito gostoso ver as tuas lives, porque assim, a gente se alimenta com a tua energia. É muito bom, é muito bom. E te agradeço por isso, viu? Agradeço por estar aqui curtindo mais um pouquinho aí dessa força, dessa garra e desse amor todo que você transmite para as pessoas. E eu sou muito grata por isso. Nossa, Zia, agora fiquei até sem palavras. Ai, porque assim, É uma verdade. é tão natural isso. É como eu falei, eu fiquei mais de 20 anos assim dentro da igreja, né, ajudando pessoas, fazendo N trabalhos. Não que eu não fizesse aquilo com amor, que eu não gostasse daquilo, mas eu sentia que faltava alguma coisa Mas não ainda. tinha empolgação, né? O rei que te empolgou. Tinha essa empolgação, exatamente. E às vezes, como eu falei no início da live, né, os evangélicos, né, as pessoas mais religiosas aí vão entender, era mais até por um medo mesmo, sabe? Não, mas eu tenho que ir porque esse é o caminho, o mundo tá perdido, eu tenho que ir pro... Mas assim, eu ia, mas não era naquele amor, naquela leveza, naquela gratidão que eu faço hoje, né? Uhum. Nossa, então é isso. O reiki, ele traz esse centramento, traz essa conexão de novo. Agora, tem que dizer para quem não é reikiano, se você quer realmente se tornar reikiano, você pode ser taxado de louco no meio do caminho, mas é tão bom. É verdade. Essa leveza, Uhum. essa soltura, sei lá, essa palavra tá boa aqui, mas você se sente tão pleno e tão à vontade que pouco importa o que os outros acham, né? Exato. Gente, olha, é um estado de harmonia, de Harmonia. paz interior tão grande que fala assim, meu Deus, onde que eu vou encontrar isso? Não tem remédio, não tem nada aqui nesse planeta que te dê isso, porque isso vem de Deus. Só Deus pode te preencher e Ele está dentro de nós. Só que muitas vezes a gente não acessa por conta da nossa cabeça, das nossas crenças, de achar que Deus está separado, que Deus está lá fora, só olhando a tua vida para te punir, para te cobrar. Não, gente, não. Deus, ele Eu tá tenho, ó. eu tenho uma fala no meu trabalho que eu digo assim: Deus quer saber como é que é, se você tem fé. Não, dentro da numerologia tem alguma coisa que fala: se você tem fé, você tem que ter fé. Aí eu dou um tempo e falo assim: fé em quem? Aí eu fico em silêncio. Aí, você falou Deus? Não, Deus não quer saber se você tem fé nele. Ele quer saber o quanto de fé você tem em si próprio, porque afinal de Próprio, contas, Jesus dizia, ele já te deu tudo. deu Cadê a tudo. fazinha do tamanho do grão de mostarda? Jesus Não é? falou que ele que crê em mim fará obras maiores. 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 Por quê? Porque ele nos colocou na mesma condição dele, de co-criador, de filho de Deus. Então, assim, gente, e o reiki é essa ferramenta, o reiki é essa energia divina que está aqui para te centrar, para te mostrar quem de fato você é, para você se descobrir, né? Eu gosto de autoconhecimento, para mim, autoconhecimento era ficar lendo um monte de livros sobre vários temas. O autoconhecimento é olhar para mim, é voltar para dentro de mim. Isso é o autoconhecimento. E o reiki é uma ferramenta-chave para isso, né? Para te trazer esse equilíbrio, essa compreensão das coisas, da vida. Quando você parar de julgar o outro, de olhar o outro atravessado e olhar para você, você vai ver que o problema nunca foi com as pessoas.
é você, tudo é com você. Tudo está dentro de nós e se manifesta no outro. A gente acha que é o outro. Porque a gente projeta no outro. Ah, é porque minha vida é assim por conta da minha família. Ah, é por causa do meu companheiro. Não, você é o autorresponsável pela sua vida. Você, a vida é sua, você que tem que dar conta. Na Bíblia, né, na igreja, eu ouvia muito isso. A salvação é individual. Cada um vai prestar conta. E o rei que deixou isso mais aflorado ainda. Cada um vai prestar conta de si. Então eu não tenho que julgar a vida de ninguém. O que eu tenho que fazer pelo outro é amar, respeitar e somar na vida dele, agregar na vida dele. Se eu não puder fazer isso, então fico quietinha. Não estou aqui para apontar dedos, para julgar a vida do outro. Gente, muitas coisas para fazer diariamente, tanta coisa para estudar, para aprender. Não tenho nem tempo de julgar a vida do outro, né? Ai, como eu falo, Alzira de Neves. Vamos encerrar. Vamos encerrar Daqui a pouco, da meia-noite, nós aqui. Vamos aqui, né? Porque falar de reiki, falar de Deus, falar de amor é um assunto que não tem fim. Quero agradecer imensamente aqui as pessoas do Instagram, quem está aí no YouTube, no Facebook, quem vai nos assistir depois, né? Assista desde o comecinho, que a gente começou falando das bases científicas aí do reiki, que o reiki hoje é recomendado pela OMS, e se ele fosse uma coisa religiosa, ele não estaria no SUS e nem seria preconizado aí pela OMS. Se ele hoje está no SUS como tratamento complementar, porque já foi feito pesquisas científicas mostrando a eficácia do reiki. Então, reiki é uma terapia, reiki não é lavagem cerebral, reiki não é do demônio, pelo contrário, reiki é energia vital, é a energia vital que está aí, e nós aprendemos a utilizar essa energia para o nosso equilíbrio, para a nossa paz, para a nossa harmonia e também para a pessoa do nosso lado, a nossa família, nossos pacientes, o hospital. Eu aqui de casa, ó, todo dia envio reiki para o hospital. Fecho ali meus olhos, me vejo lá no hospital, ali emanando amor, luz para aquelas pessoas. E é isso. Literalmente trabalhando 24 horas por dia. Trabalha no hospital, vem para casa e manda para o hospital. E manda para o hospital, gente, porque olha, só para a gente pensar aí, né, gente? Tudo nesse planeta é energia, tudo é feito de átomos. Átomos, né? Tudo é matéria assim. Aqui nós somos matéria, né? Porque é uma coisa assim mais rígida. Mas a matéria é o quê? Energia condensada. O meu corpo aqui ele vibra, tá vibrando, pensamentos, tudo é energia, é frequências. E a gente tem que ter essa compreensão, porque se você fica julgando, se você fica pensando negativo, é coisas que você está criando. Você não está vendo, mas aquilo está sendo criado, aquela informação está em algum lugar. E uma hora, se você não buscar esse autoconhecimento, esse equilíbrio, vai vir para o teu físico, em forma de uma doença, em forma de um sofrimento. E o reiki é uma energia que limpa tudo isso. Mas alívio imediato. Alívio imediato, te dá clareza. Imagina que você a vida inteira andou com um véu na sua frente. Imagina colocar um véu. Você não vai enxergar 100%, vai? Você vai enxergar as coisas meio embaçadas. O reiki, né? Tira-se esse véu. Te dá o centramento e te mostra de fato quem você é. É muito lindo, né, Zi? E lembrando que não tem nada a ver com religião. Ai, Marlene, sua linda. Beijo no coração. Olha, fazendo essa live com vocês, eu me inspirei aí em criar até um canal, né, pra gente falar um pouquinho mais dessas coisas religiosas com o reiki, porque casa muito bem. É uma boa. Muito bem. É uma boa. E para mostrar, porque muita gente tem preconceito. Eu também tinha preconceito com os espíritas. Ó, gente, para fechar, tá? Para fechar. Eu trabalhei muitos anos em home care. E uma vez eu dei um plantão para uma senhora, assim, muito rica aqui em São Paulo, né? Era uma família, assim, muito rica. E essa família era espírita e eu evangélica. E aí chegou um pessoal espírita para fazer como se fosse uma mentalização ali para ela. Assim, talvez entenda melhor que seja, né? E ali colocamos um copo de água. E na hora, eu falei, eu sou evangélica, e agora? O que eu faço? Eu saio, fico? Fiquei pensando, né, da Dora Reikiana. E aí ela falou assim, olha, se você quiser, você pode ficar aí sentadinha, né, do lado dela. E eu fiquei só observando. Então eles fecharam os olhos, fizeram ali uma mentalização, uma energização, tal. Pronto, aí eu fiquei só observando. Por quê? Porque eu tinha um preconceito muito grande, né, com essas coisas do espiritismo. E ali eu, cuidando dessa paciente, eu vi esse grupo e não vi nada demais, gente. Não foi nada demais. Ainda até recitaram o evangelho, leram o evangelho, depois
aquela água, né? Não sei como eles chamam. Na igreja a gente fala água ungida, né? Fluida. Água fluida. E aí deu para paciente tomar depois. E assim não vi nada demais. Aí também eu era proibida entrar numa igreja católica, porque eu era evangélica. O evangélico não pode entrar numa igreja católica, tem lá as imagens, que pecado. Eu cuidei de uma outra senhora e eu tinha que levar lá a missa toda semana. E aí eu não entrava na igreja. Jura? Aí eu falava pro pastor, pro pessoal da minha igreja, não, irmã, você não pode entrar porque é pecado. Eu, tá. Aí chegava lá, deixava ela na porta, dava o horário e buscava. Aí um dia eu falei assim, eu vou entrar nessa igreja. Aí entrei. Ai, que coisa linda. Nossa, achei aquela igreja linda. Aí, para começar, já vi a via sacra de Cristo, assim, sabe? Desenhada. E eu fui entender. Então, acabou o preconceito. Né? Eu nem ia falar para adorar a imagem, não adorar nada, né? Porque eles falam que não adoram, eles reverenciam. Reverência. Reverenciam, exatamente. E aí eu vejo como um arquétipo também. O fato de repente, aqui em casa eu tenho algumas deusas gregas tal, mas não é que eu vou, ai, Deus Afrodite, me dê isso. Não, aquilo é uma representação, é um arquétipo que simboliza o amor, né? Então é isso. Os símbolos do reiki, quem quiser depois aí aprender um pouquinho mais, eu vejo como um arquétipo que vai trazer ali um potencial de energia. Então é isso, gente. A gente aprender, tirar os bloqueios nós da mente. Alzira Ginelli, tá na hora da gente se despedir desse pessoal, que já mais de uma hora de Tchau, gente. Obrigada, viu, por essa oportunidade. E quem não for reikiano, seja, não vai se arrepender. Não vai mesmo, porque é isso, reiki dá essa energia e a gente fica aqui falando horas e horas e a gente nem cansa. Bom, Marlene no processo. Obrigada, Adri. Obrigada. Ó, Zi, gratidão infinita, viu? Por essa live maravilhosa. Miriam Sato, Travou gratidão aqui para mim. infinita. Aí eu que agradeço. Obrigada, obrigada Gratidão, mesmo. viu? Obrigada a Vocês que Miriam, estão a aqui. Mi que está aí dando suporte para a gente. Gratidão, pessoal do Instagram, do Facebook, do YouTube e quem vai nos assistir depois. Beijos no coração e lembre-se, reiki é reconexão com o divino e esse divino não está fora, está dentro de você. Beijos no coração, pessoal! Então.